Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para trazer uma meditação sobre a vida de Abraão. Mas vamos fazer nossa oração? Senhor, o nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Peço a tua bênção sobre a vida de cada inscrito deste canal, que o Senhor continue abrindo as portas sobre as suas vidas e agindo com vitória em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos então meditar sobre a vida de Abraão. Mas primeiro, está aqui um participante aqui, Emanuel, graças a Deus. Vem aqui, Manuel, dá uma saudação para os nossos irmãos aí. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, e que Deus esteja hoje na sua casa, abençoando a cada um. Amém. Amém, meu querido, amém. Que Deus abençoe a tua vida. Está aí participando conosco, graças a Deus, né? Mas vamos lá então. O tema é Abraão, a culpa é sua. Vamos elaborar aí 5 tópicos sobre a vida de Abraão e vamos aprender com ele coisas tremendas. Primeira coisa, a gente lendo aqui Gênesis, capítulo de número 20, o versículo 2 ao versículo 4, fala assim: E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara para ser sua esposa. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe: Eis que és morto, serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se achegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Querido, o que acontece? Todos nós, todos os homens de Deus, têm as suas fragilidades, seus momentos de fraqueza. Abraão, depois de ter passado um processo referente a Sodoma e Gomorra, intercedido ali, e Deus agiu. Então, ele poderia estar mais firme, mas não sei como que ficou o lado emocional de Abraão, porque ele estava apenas conhecendo Deus, né? Ele não sabia a grandeza, a soberania de Deus. Ele não tinha essa noção ainda, ele estava em fase de crescimento. Então ele resolveu sair do ambiente onde ele estava e foi para um lugar, mudar a sua família, mudou toda a sua rota, né? E habitou entre Gades e Sur ali. Então Abraão, ele praticamente, ao ir, ele colocou algumas pessoas em risco. Então eu quero abordar aqui 5 tópicos. Primeiro, Abraão, ele colocou um rei e uma nação em risco de morte. Por quê? Ele foi para uma determinada cidade, um determinado lugar, e ele usou da mesma estratégia que ele usou anteriormente, quando falou com o rei, com o faraó. Sara não é minha esposa, ela é minha irmã. Então ele caiu nos mesmos erros. E o rei Abimeleque, inocentemente, disse: então eu vou pegar ela para ser minha esposa. Não tinha esse negócio de namoro, né? Ele pegava e pronto, acabou. E então, quando ele pegou, levou para o seu palácio e disse: não, tu será minha esposa. E ela também devia ter falado: não, ele é meu esposo. Não, nós somos irmãos. E ele era meu irmão. É uma história meio comprida isso aí. Então o que aconteceu? Abimeleque viu Sara e falou: não, você vai ser minha esposa. Ela era uma mulher muito bonita. Porém, o que acontece? Ele agiu erradamente. Por essa atitude que ele fez, ele colocou a vida dele em risco e de toda a sua nação. Mas a culpa não seria de Abimeleque em si. A culpa seria de Abraão. Então, não é porque a pessoa está na presença, está orando, está jejuando, que ela não comete erros. Abraão cometeu erros. Segundo fator, a Bíblia não oculta os erros de ninguém. Isso inclui o povo de Deus. A Bíblia não é de passar um lencinho, cobrir o erro de A e de B. Não, a Bíblia não oculta. A Bíblia mostra que os homens de Deus também têm suas limitações. O que vai ver? Noé ficou bêbado. Gênesis 9, 20, né? Não vamos entrar sobre a história de Noé. Mas ele ficou bêbado, depois ficou nu na sua casa lá, seus irmãos, um dos seus filhos, né? Viu e deu um problema na família. Moisés, ele ficou tão bravo, tão irado, que Deus falou para ele: Moisés, você vai falar com a rocha e a rocha vai sair água da rocha. Ele ficou tão bravo, estava tão estressado, que ele bateu na rocha em vez de falar com a rocha. Davi, né, cometeu o seu pecado com Batseba, matou o seu esposo. Pedro, né, na fé que Pedro estava ali, Pedro negou Cristo por várias vezes.
A Bíblia, ela não oculta erro de ninguém. A Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia, ela expõe os erros de grandes homens de Deus para mostrar que eles também tiveram seus problemas, mas todos eles superaram, todos eles conseguiram vencer. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Terceiro fator, aquele que pensa estar em pé, cuidado, para que não venha cair. Esse é o terceiro fator. Abraão, ele estava em pé, firme. Deus renovou sua aliança, Deus o fortaleceu, Deus comunicou-se com ele. Mas em dado momento ele vacilou. Querido, nós temos que estar vigiando 24 horas. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós não somos imunes a ataque do diabo. Temos que estar vigilante. Você está firme? Meu irmão, meu querido, você está firme, obreiro, missionário? Então permaneça firme, mas mantenha a vigilância. Esses homens erraram, mas eles retrocederam e reconciliaram com o Senhor. Quarto fator, Abraão mudou-se para o território de seus inimigos. Pisou em território de inimigo. Quando a pessoa sai da visão, do projeto de Deus, ela começa a seguir seus próprios caminhos. Então o que Abraão fez? Ele mudou para Gerar, mudou para uma região onde havia adversários, onde havia inimigo. Então, quando nós não mantemos um padrão de vigilância, quando nós começamos a oscilar os nossos pensamentos, querido, nós colocamos nossos pés em terreno do adversário. E Mateus capítulo de número 26, 41, ele fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nosso objetivo sempre é estar vigiando e não colocar os nossos pés em território de inimigo. Não vá em lugares que Deus não determinou para você ir. Não ponha o pé em lugares que não é para você pôr. Não, mas eu estou firme na fé, nada vai acontecer. Querido, se Deus não está no negócio, não vá. Consequências virão. Você vê que mediante a atitude errada de Abraão, ele colocou um rei e uma nação em risco. E Deus falou para Abimeleque, falou: olha, camarada, é o seguinte, tu está morto. Se tu tocar nesta mulher, você está morto. Não, mas eu não tenho culpa. Não interessa. Não é para você tocar nesta mulher. Às vezes tem pessoas que pagam preço por causa da nossa desobediência. Quando Deus falou para Jonas: Jonas, levanta-te, vai à cidade de Nínive e prega sobre ela, porque a sua malícia tem chegado até mim. Eu quero converter aquele povo. E Jonas levantou-se para fugir da presença de Deus. Jonas entrou num barco, comprou sua passagem, entrou num barco. Ele colocou todo o navio em risco, colocou os marinheiros em risco, todos iam morrer por causa da desobediência de Jonas. Às vezes, nós temos que ter essa vigilância. Quinto fator, mesmo Abraão tomando a decisão errada, Deus protegeu Abraão e sua família. Isso é chamado de misericórdia. Deus nos protege pela misericórdia, mesmo a gente tomando o caminho errado. Deus fala: eu vou ter que proteger, porque eu tenho uma aliança com esse camarada. Eu tenho uma promessa na vida desse camarada, eu vou ter que guardá-lo. Então Deus falou com Abimeleque. Olha que coisa interessante. Aí, quando Deus falou em sonhos, mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, porque o Senhor disse, olha que coisa tremenda. Aí ele fala: Senhor, matarás também uma nação? Versículo 5, não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do meu coração, em pureza das minhas mãos, eu tenho feito isso. Disse-lhe o Senhor Deus em sonho, Abimeleque: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta ele é, e ele vai interceder por ti, para que você não morra. Porém, se não o restituir, sabe que certamente você e tudo que é teu vai morrer. Então o que Deus fala? Mesmo na desobediência, ele chegou, ele deu um sermão do monte na vida de Abraão,
e falou: agora você vai orar por mim, seu desobediente. Não era para mim estar passando por essa situação. Então o que acontece? Aí Abraão teve que chegar, se humilhar, pedir perdão para o rei Abimeleque, e também Abraão teve que interceder. Abimeleque se assustou quando o Senhor lhe disse: morrerás. Não toque na mulher. Agora, para que você não venha perecer, peça a Abraão para que ele possa orar por você. Querido, mesmo em situações diversas, Deus tem uma promessa em nossa vida. Deus tem uma promessa. E para que aquelas pessoas rebeldes que estão em nossa volta, para que elas não venham perecer, Deus quer que venhamos interceder por elas. Aqueles homens chamaram Jonas: Jonas, levanta-te, dormente. E quando eles entenderam que Jonas era o problema, Jonas teve que falar: lança-me ao mar, para que vocês não venham morrer. Então, querido, quando uma pessoa inocentemente ataca um homem de Deus, uma mulher de Deus, inocentemente, porque Abimeleque era um homem inocente, Abimeleque era um homem sincero, inocentemente, quando Deus ataca, Deus se levanta para defender a causa deste profeta que está na sua rebeldia, desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. E Deus se revela. Aí nós temos que fazer o quê? Orar para que Deus não venha atingir a casa dessa pessoa inocente. Então Abraão, por um erro que Abraão cometeu, ele quase destruiu uma nação. Quase levou uma nação à sepultura. Querido, que nós não venhamos agir de maneira ignorante às promessas de Deus, mas que nós possamos andar dentro do parâmetro da palavra do Senhor. Que nós venhamos guardar os mandamentos do Senhor e não venhamos colocar a vida de ninguém em risco, nem da nossa família, nem de nossos vizinhos, nem de amigos. Quando nós saímos da direção de Deus e pegamos caminhos opostos, nós colocamos pessoas em risco, porque Deus tem uma aliança conosco e, querendo ou não, Deus vai cumprir a obra que Ele tem em nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Pai Santo, toma nas tuas mãos teus filhos, a tua igreja. Eu peço a tua unção, a tua graça sobre cada coração, e eu repreendo toda retaliação, meu Deus. Eu repreendo toda fúria contra esse irmão, contra essa irmã. Entra com vitória, com providência sobre a sua vida e nos seus negócios, em nome de Jesus. Amém, querido? Olha, que Deus te abençoe. Dá um like, se inscreva neste canal. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos juntos na batalha para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.